aqui, tive uma queda de conexão aqui em casa, peço desculpa a todas, todos e todas, né, e particularmente a deputada Luciane Carminati, a quem eu já convido aqui para entrar nesta nossa sala de conferência dos seminários regionais de educação. Então, o primeiro tema que nós tratamos em todos os seminários regionais de educação é a apresentação do monitoramento do Plano Estadual de Educação aqui de Santa Catarina. Esse monitoramento é feito por um GT, que é a Comissão de Educação da ALESC que participa. A Comissão de Educação é presidida pela deputada estadual Luciane Carminati. A deputada estadual Luciane Carminati é formada em pedagogia, especialista na área de educação especial e em orientação educacional. Antes de ocupar o cargos públicos eletivos, atuou como professora e coordenadora pedagógica em escolas públicas de Chapecó. É professora e presidenta da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa. Bom dia, Luciane, seja bem-vinda no nosso 7º e último seminário, este na região oeste do estado, a sua região, né, aqui em Santa Catarina. Deixo contigo a palavra, eu sei que você tem compromisso na CCJ às 10 da manhã, você já avisou, de maneira que eu já peço desculpa pelo nosso pequeno atraso aqui, a queda na minha rede. Então, deixo contigo, Luciane, fica à vontade, tá bom? Estou aqui na escuta contigo. Um abraço. Bom dia, Márcio, bom dia às nossas intérpretes que estão conosco, um bom dia bem especial a quem está nos acompanhando através das redes sociais, e um bom dia também aos futuros e próximos palestrantes do dia, né? Eu quero agradecer essa oportunidade, Márcio, muito legal, chegamos na reta final dos seminários que antecedem ao Seminário Internacional Freire Vygotsky, que também está muito aguardado, né? Já que temos também o Centenário Paulo Freire este ano. Então, eu quero já deixar um abraço a todos os freirianos, né, que estão aguardando com expectativa. Bem, a minha fala diz... Oi. Lulu, só para te dar um toque, ontem, né, tu não pudesse participar, a gente justificou a tua ausência aqui, né, na noite de ontem, na abertura, e ontem foi o dia da intérprete de Libras, né, com a Carol e a Núbia que nos acompanharam aqui, né, nesses 7 seminários. Então, é só para te dar essa lembrança. E é a primeira vez que eu as cumprimento, então, acertadamente. Muito bom. Então, começando a nossa apresentação, o tema que eu trato é justamente sobre os planos de educação. Mas eu quero iniciar a minha fala, né, e eu vou deixar para o final, antes também da manifestação da fala do Luiz Sérgio, para que a música do Chico César fique ao final. Acho que ela é bastante significativa e simbólica para os momentos pelos quais estamos vivendo. Mas eu quero dizer que, desde quando nós começamos o primeiro seminário até agora, muita coisa foi mudando do ponto de vista das novidades em relação ao monitoramento do plano. E eu começo aqui falando que, quando nós começamos o primeiro seminário, nós estávamos ainda em estudo com relação ao terceiro relatório de monitoramento do Plano Estadual de Educação. Agora o relatório ficou pronto, ele não foi ainda publicado, mas tanto no último seminário como nesse da região oeste, eu vou abordar já as contribuições mais atualizadas para entendermos as metas da educação. Lembrando que em 2014, quando foi aprovado o Plano Nacional de Educação, não se previa uma pandemia em 2020. Então, plano não é uma coisa estática, não é uma peça fixa. O plano, ele é um planejamento que está suscetível às modificações também a partir das conjunturas. Mas se você não tiver um plano, você não tem estratégia de política de Estado. Então, não podemos esquecer que, mesmo com pandemia, nós temos um Plano Nacional de Educação, que, diga-se de passagem, bastante comprometido, porque o MEC não respeita a construção que a sociedade brasileira fez na garantia desta lei. Tanto é que eu começo citando aqui
o artigo 13, né, do Plano Nacional de Educação, que diz que o poder público deverá instituir em lei específica, contados 2 anos da publicação desta lei, o Sistema Nacional de Educação. Pois bem, 2 anos, se a lei é de 2014, 2016, nós deveríamos ter já o Sistema Nacional de Educação em lei. E nós estamos em 2021 e ainda está se discutindo no Congresso Nacional. Para ver o quanto há governos e governos que se comprometem com aquilo que se traduz na legislação, né? E governos que negam, inclusive, as políticas de Estado e atuam muito mais em políticas de governo. Bom, mas vamos começar, então, monitoramento dos planos de educação. Eu começo aqui falando da vinculação que tem que ter entre os planos nacional, estadual e municipal. Então, nós temos uma diretriz nacional traduzida para o Estado e em cada município as metas precisam ser construídas a partir da realidade. Pode passar. Tem uma história até nós chegarmos nos planos, não é da noite para o dia. Tem muita luta, tem muita organização, tem muita persistência. Eu vou destacar aqui alguns marcos na educação brasileira. A Constituição de 88 é um marco porque traz a ideia da universalização da educação. Após a Constituição de 88, nós temos 96 a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Eu destaco a Lei do Piso Nacional do Magistério, né, que é um avanço, dado que os estados e municípios pagavam o que bem queriam aos professores. Hoje, o piso mínimo é em torno de R$3.000, 40 horas magistério, e, inclusive, garante 1/3 de hora atividade. Nós temos a Política Nacional de Inclusão, nós temos as 2 conferências, né? A de 2010 e 2014, e a de 2014, que consolidou o Plano Nacional de Educação. Além disso tudo, nós temos o financiamento da educação brasileira, traduzido primeiro com o Fundef e agora, mais recentemente, com a constitucionalização do Fundeb. Também quero trazer uma novidade para este último seminário, que na semana passada nós tivemos a primeira reunião do Conselho do Fundeb em Santa Catarina. Eu represento a Assembleia Legislativa e neste conselho nós estamos discutindo um percentual que ficou na lei do Fundeb de 10% a 35% do ICMS, que vai aos municípios, né, para custear a educação, pode ter indicadores de qualidade. Então, eu fiz a sugestão, inclusive, nesta reunião, de que o eixo central dos indicadores é o Plano Estadual de Educação, ou seja, combate à evasão, valorização do magistério, a garantia de formação continuada, tecnologia na escola, estruturas melhores, 10 critérios que nós propusemos para que esta partilha pudesse representar um incremento, valorizando não quem já tem um número positivo, mas quem demonstra um indicador de esforço para a construção deste plano estadual e municipal de educação. Então, uma novidade aqui também para esse seminário. Bom, como que a gente monitora e avalia os planos? A partir da sua qualidade, né? Qualidade social, acesso, permanência, inclusão, a sua viabilidade, então tem um caráter financeiro, né? Também de financiamento, a implementação e os resultados. Quais são as metas que nós temos no Plano Nacional? Nós temos 20 metas no Plano Nacional e temos 20 dessas, além dessas 20 metas, 254 estratégias, que vai desde a educação infantil, na meta 1, até o financiamento da educação. Depois eu vou trazer uma a uma aqui para vocês. Pode passar. Em Santa Catarina, o que vale é o Plano Estadual de Educação, que foi aprovado um ano depois do Plano Nacional. Então, em Santa Catarina, nós concluímos a década do Plano Estadual de Educação que está em vigor em 2025,
e o nacional 2024. Isso dá para entender porque dá o tempo de 1 ano para os estados e municípios se organizarem. Pode passar. Bom, então Santa Catarina tem 19 metas, porque uma delas foi aglutinada. Vamos trabalhar uma a uma agora. Tá. Aqui eu acho que é importante citar para vocês. De onde vem esse monitoramento dos planos de educação? Bom, na própria lei nacional, ela diz que o MEC precisa, através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, precisa divulgar os dados atualizados da educação. Porque como é que você vai medir se você não tem os dados, né, do INEP? Mas a gente tem encontrado várias dificuldades em relação a esse monitoramento. Mesmo assim, eu quero destacar a atuação de 2 comissões, digamos assim, ou entidades, instituições estratégicas para monitoramento do plano. Eu participo das 2. Uma delas, então, nós temos a CEMAPESC, que é a Comissão Estadual de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação, né, que é a responsável por esse terceiro relatório aqui, que eu vou trabalhar com vocês. E a CEMAPESC, então, produz a partir dos seus integrantes representados nas diferentes redes de ensino e instituições. Além da CEMAPESC, nós temos o painel TCE Educação, que vocês estão vendo aí, né, o link TCE Educação. Qualquer pessoa que quiser saber do seu município a realidade do investimento em creche, financiamento, número de ACTs, é só clicar no site do TCE de Santa Catarina, tce.sc.gov.br, e com isso tem um link chamado TCE Educação, que vocês estão vendo aqui na tela. Neste link, vocês vão baixando as metas, não temos todas as 19 monitoradas ainda, mas aqui é um monitoramento feito pelo TCE e o Ministério Público. São dados muito importantes e que, inclusive, servem de baliza para orientar a nossa atuação. Então, o mapa, o raio-x do município está ali no TCE Educação. Pode passar. Agora vamos às metas. Então, eu vou trabalhar algumas metas mais rápido e outras eu vou me alongar um pouco mais. Começando com a base da educação, né, da nossa educação, a educação infantil. Ela traz 2 indicadores de avaliação, o de 0 a 3, percentual de 0 a 3, e também de 4 a 6 anos. Nesta meta, nós temos a seguinte situação. Os dados de 2018 revelam que no estado nenhum dos 2 indicadores foi cumprido, tá? 4 a 5 anos, que deveria ter chegado em 2016 a 100%, vocês estão percebendo aqui que 4 a 6 nós não conseguimos atingir em 2016. E de 0 a 3 também. Então, nós temos uma falta de vagas de, no mínimo, em Santa Catarina, se a gente considerar 94,3% de 4 e 5 anos, então ainda nós temos falta de vagas na universalização dos 4 ou 6, e nós temos ainda 48,7% de 0 a 3 anos. Lembrando que aqui a meta fala em 50%, ela não fala em 100% de 0 a 3. Aqui nós temos uma estimativa de mais de 22 mil vagas faltando em educação infantil em Santa Catarina. Pode passar. Meta 2, o ensino fundamental. Com relação ao ensino fundamental, o que nós temos? Nós temos no ensino fundamental universalizar o ensino fundamental de 9 anos, né? A toda a população. Então, dos 6 aos 14 anos de idade, para todos e todas, né? E garantir que 95% dos estudantes não fiquem para trás, ou seja, que fiquem dentro da idade correta, tá bom? Então, o que nós temos em relação à meta 2? Na meta 2, nós temos colocado que em 2019 houve um aumento de 0,7 pontos percentuais comparados a 2018. No entanto, está 3,7 abaixo de 2015, tá? E quanto ao indicador 2A, que é o percentual
que não ficam para trás, né, nós estamos a 0,5 pontos percentuais abaixo do registrado em 2018. Essa meta, inclusive, deve ser ainda mais difícil em função da pandemia. Então, aqui nós estamos tratando de números de 2018, 2019. Imagine 2020 e 2021, como fica isso, né? Ensino médio, meta 3. No ensino médio, nós temos universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população dos 15 aos 17. Então, aqui houve um grande avanço na legislação brasileira, que foi a obrigatoriedade do ensino médio também. Então, é dos 4 aos 17, né? E elevar até o final do período de vigência deste plano a taxa líquida de matrículas. Então, neste item, nós temos o percentual de população dos 15 aos 17 que frequentava a escola, relacionando a universalização do ensino, que já em 2016 deveria ter sido feita. Atingiu 95%, ou seja, aqui nós temos já um percentual de quase 5% a menos ainda de 2016. E com relação a quem, de fato, está no ensino médio na idade adequada, nós também estamos com 1,7 abaixo do obtido em 2018, ou seja, não foi universalizado. Com relação à meta 4 da educação especial, aqui também nós temos 4 a 17 anos, a obrigatoriedade, preferencialmente na rede regular de ensino. E aqui é importante dizer, deixa eu encher essa coisa, senão a minha voz se vai, né? Importante dizer que em Santa Catarina, se comparado com o país, nós temos um dos estados que tem o maior percentual de alunos da educação especial em rede pública inclusos, tá? Então, nós temos 99,8% dos alunos considerados da educação especial matriculados em salas comuns do ensino regular. O INEP introduziu nesta meta o indicador 4C, relacionado à oferta do atendimento educacional especializado, que é o AE. Em Santa Catarina, 50% dos estudantes da educação especial frequentam AE, ou seja, vão para a PAI, né, para uma escola especializada num turno, e no contraturno vão para a turma de AE. Vamos à meta 5. Tem como indicador os resultados da avaliação nacional. No entanto, por não ter sido aplicada desde 2016, a Semapesc utilizou os resultados do Sistema de Avaliação, o SAEB, de 2019, divulgados pelo INEP. De acordo com esses dados, os estudantes do segundo ano do ensino fundamental em Santa Catarina, que seriam os estudantes dos 7 anos de idade, considerando todas as redes de ensino, apresentam uma boa média em língua portuguesa e matemática, acima, inclusive, da média nacional. No entanto, aproximadamente 2,5% dos estudantes deste ano de ensino foram classificados no nível 1 e abaixo de 1 nas escalas de proficiência em português e matemática. Então, a meta 5, que trata de alfabetizar todas as crianças aos 6 anos de idade, ou até no máximo 8 do ensino fundamental, é uma meta considerada não cumprida, tá? Meta 6, educação em tempo integral. Os resultados alcançados pela meta 6 revelam que não há, pelas redes de ensino, uma política de incremento de escolas em tempo integral. Ao contrário, indicam que está reduzindo o número de alunos atendidos e de escolas em tempo integral. Lembrando que aqui nós temos 2 indicadores, que é 40% dos estudantes do total e 65% das escolas. Veja que combina 2 indicadores, né, bem importantes. A meta 7 trabalha o aprendizado na idade certa, né? Aqui trabalha os números do IDEB, que também estão abaixo da meta projetada em todas as modalidades de ensino.
apesar de ter atingido 6,3 no ensino fundamental em relação aos anos iniciais. Nos anos finais, deve ficar muito distante, e no ensino médio também foi o resultado de 2019 maior que de 2017, mas ainda está muito atrás da meta projetada. Meta 8, a escolaridade da população. Aqui nós temos elevar o nível de escolaridade para 12 anos, né? Principalmente aqui nas populações do campo, quilombola, indígena, comunidades tradicionais. Bom, em relação, então, a esta meta 8, nós temos a seguinte situação: a população mais pobre alcançou 10,5 anos de escolaridade. A série histórica também para esta população é positiva. Em 2019, a razão percentual entre a escolaridade da população negra e não negra apresentou uma queda de 2,9 em relação a 2018. Então, se a gente considerar, mesmo que houve avanço, no geral, está muito atrás do projetado para 2024, 13% atrás, tá? Com relação à meta 9, alfabetização e alfabetismo funcional de jovens e adultos. A meta 9 revela que os resultados dos indicadores que a taxa de alfabetização de 15 anos ou mais tem apresentado uma série positiva, porém, a taxa de analfabetismo funcional de 15 anos ou mais de idade variou negativamente, tá? Vamos lá, acelerando um pouco. A meta 10, oferecer 10% das matrículas de EJA na modalidade de educação profissional, está estratosfericamente distante. A meta é 10 e nós estamos com 1,2. A meta 11 trabalha com 3 indicadores, né? Que é com relação ao número de absoluto de matrículas, né? De educação profissional tecnológica de nível médio, e trabalha com o número de matrículas na rede pública e também a expansão acumulada. Em relação ao 11A, que é o número de absoluto de matrículas, alcançou um nível um pouco mais de 1/3 da meta projetada em 2024, porém, os 3 indicadores, resumindo, eles não serão atingidos. A meta de graduação do ensino superior, né, então, educação superior, as 2 metas da elevação da taxa de matrícula são metas possíveis, né? E 40% nas instituições públicas ou comunitárias são metas distantes, 17% para 40%. A meta 13, percentual de docentes na educação superior com mestrado ou doutorado, estão bastante avançadas e eu considero aqui, resumindo, que são metas atingíveis. A meta 14 trata da pós-graduação, fomentar em articulação com a União a pós-graduação, o número de matrículas na pós escrito senso, e de modo a atingir 2.400 mestres e 900 doutores. Nós já atingimos essa meta. A meta 15, que trata da formação continuada, né? Em relação a isso, após um ano de vigência do plano estadual, haveria necessidade de uma política de formação inicial e continuada para valorizar os profissionais, assegurando que todos os professores possuam formação específica de nível superior em licenciatura na área de atuação, bem como a participação em cursos de formação continuada. Os indicadores desta meta propostos pelo INEP não abordam diretamente a política inicial e continuada, mas o percentual de professores com formação superior adequada à área de conhecimento é maior na educação infantil e menor os indicadores no ensino médio. Então, os indicadores dos anos iniciais e fundamental, então, são mais positivos do que no ensino médio, que temos um maior número de professores não habilitados.
a meta não conseguiu medir a formação continuada. A meta 16 também diz muito respeito, eu vou pular a meta 16, depois vocês podem olhar, e eu vou para a meta 17, que é com relação à valorização e plano de carreira. O que diz isso? Diz que valorizar os profissionais do magistério da rede pública, assegurando no prazo de 2 anos a existência de plano de carreira. Santa Catarina, por exemplo, já tem plano estadual tem plano de carreira do magistério, bastante questionável, bastante visado do ponto de vista dos governos, mas tem plano. Muitos municípios têm planos bastante, eu diria, precários, e outros não têm. Assim como a sua estruturação deveria ter sido feita, eu quero destacar aqui a comissão mista que nós temos na Assembleia Legislativa, que tem a tarefa de readequar e valorizar o plano de carreira conforme a habilitação e tempo de serviço. Então, aqui é uma meta também que precisa de muito, muito, muito avanço e reflexão. A meta 18 da gestão democrática não é só a eleição de diretores, pressupõe participação da comunidade, pressupõe projeto pedagógico construído com a participação dos educadores e pressupõe também a escolha, de forma democrática dos dirigentes. Nesse sentido, nós estamos sofrendo um ataque, inclusive com decisão do STF. Eu apresentei uma solicitação ao Tribunal de Contas com relação a essa meta, para que a gente possa ser orientado em relação à eleição de diretores por conta da decisão do STF. Bom, e no final, o financiamento da educação em Santa Catarina. Nós temos que atingir 7% do PIB, até 2020, portanto, deveríamos ter atingido até o ano passado, nós chegamos em 4,58%. Estamos bastante distante dos 7%, quiçá os 10% que é para 2024. Então, um indicador bastante questionável do ponto de vista do financiamento. Lembrando que em Santa Catarina, nós temos, além do baixo investimento em relação ao PIB, nós temos os municípios menores de Santa Catarina, que investem um percentual muito maior do PIB do que 7% e 10%. E os municípios maiores investem, em relação ao PIB, percentuais menores do que o previsto na legislação. Então, essas são as metas em relação ao Plano Estadual de Educação, mas eu quero, para terminar, dizer 2 coisas ainda. Como é que a gente tira um plano do papel? A gente tira um plano do papel se nós estivermos continuamente atentos às metas, ou seja, não é no final da década, em 2024, que nós vamos olhar para o plano. Por isso a importância desse monitoramento permanente. Mas também é importante dizer que as conferências que aconteceram em 2010 e 2014, elas têm previsão legal de acontecer e há uma resistência neste ano. Justamente este ano que deveria ser um ano de conferência. Há uma resistência por parte dos gestores públicos em fazer as conferências municipais de educação, que servem para quê? Para tirar do papel o plano, O eixo da conferência este ano, prevista, e que aí nós vamos ter que fazer uma batalha para conseguirmos fazer com que ela aconteça, é o Sistema Nacional de Educação, que já deveria ter sido implantado em 2016, estamos 5 anos atrasados, os planos de educação e a escola para o futuro diante da pandemia. Então, eu quero pedir o apoio de vocês para a gente se somar a essa força coletiva que precisamos ter para viabilizar as conferências de educação. Para quem é governo, talvez seja muito importante não ter conferência, porque não tem controle social, não tem monitoramento, deixa as metas correrem a seu bel prazer. Mas para nós que temos um compromisso com a educação brasileira, nós precisamos fiscalizar, cutucar, monitorar para que elas saiam do papel. Eu termino, então, esse era um ponto que eu queria trazer, e o segundo ponto aqui para fechar a minha fala
eu sempre termino com essa reflexão. Bom, mas para que a gente quer escola? Para que a gente quer professor valorizado? Para que a gente quer aluno na escola? Para que a gente gasta tanto tempo da nossa vida discutindo educação? É para transformar as vidas para melhor, é para transformar a realidade, é para construir emancipação, justiça social, solidariedade e democracia. Esse é o sentido central de um plano. Senão, são números, e nós não estamos falando de números, nós estamos falando de pessoas. Então, acho que esse pensamento aqui traduz o que eu quero sintetizar na minha fala. Após o término da Segunda Guerra Mundial, esta carta foi encontrada num campo de concentração nazista, contendo a seguinte mensagem dirigida aos professores. Abre aspas. Prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados, crianças envenenadas por médicos diplomados, recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas, mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e saber aritmética só serão importantes se fizerem nossas crianças mais humanas. É para isso que nós existimos, é para isso que Paulo Freire nos chama a atenção da função social do educador, e é para isso que nós lutamos, para que as vidas estejam em primeiro lugar. Então, muito obrigada, Márcio, aqui pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, deputada Luciana Carminati. Eu sei que você tem um compromisso agora na CCJ, às 10 horas. Quero dizer a você que você selecionou e mandou um vídeo para a gente e ele está à disposição. Se você quiser chamar o vídeo para encerrar, para demonstrar de que não são números apenas, né? São pessoas, né, que estão vivendo as políticas de educação, os planos de educação e, infelizmente, essa pandemia. Então, deixo contigo para te chamar o vídeo do Chico. Ok, Márcio. Então, esse vídeo é muito lindo, muito simbólico para o momento em que vivemos, né? Mais de 500 mil mortes, 550 mil mortes, que poderiam ter sido hegemonicamente evitadas. É um vídeo do Chico César, chamado Inumeráveis. É para isso que a gente faz educação, para nós não sermos inumeráveis, para que projetos, vidas e sonhos não sejam interrompidos. Um grande beijo. Agora vou fazer uma canção minha e de Braulio Bessa. Quando eu li esse poema chamado Inumeráveis, que Braulio Bessa escreveu e publicou em sua rede social, eu já li com vontade de cantar, porque o tema é muito urgente. Ele dá nome às vítimas do Covid-19, porque para alguns são apenas números, mas eles são inumeráveis. São pessoas, pais, mães, filhos, amores, amantes, e são vidas, né? Então vou cantar esse poema lindo de Braulio Bessa. Obrigado, meu parceiro Braulio, por trazer a urgência dessa canção.
André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso pra se aposentar. Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande para-atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácia Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Voz especial, pensa vozinha, pra netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete das mangas tiradas do pé no quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar, por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.